Eu vi cair o inimigo, eu vi a escuridão fugindo, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Creio em sinais e maravilhas e num poder que ressuscita, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Meu nome no céu escrito está. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Aqui estamos reunidos, por seu sangue somos limpos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito cantamos. Meu Deus, cumpre sua palavra. Meu Deus, cumpre sua palavra. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, que vivo estou. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria poder compartilhar do Evangelho de Jesus com você, com esses grupos espalhados pela cidade. E eu fico muito feliz quando nós recebemos pessoas novas. Então, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero aí que o nosso CR Casa te receba muito bem. E parabéns por você tomar essa decisão de seguir em família, seguir como igreja, participar de um dos nossos pilares da igreja. Nós temos a celebração como um dos pilares, o voluntariado, servir na igreja, mas também participarmos em pequenos grupos, que é o nosso CR Casa. Nós, nesse domingo que se passou agora, finalizamos uma série que foi muito especial, chamada Tranquilidade. E nós, nessas semanas que se passaram, oramos a Deus e ministramos palavras para buscar essa tranquilidade que vem do céu. Só o nosso Deus pode trazer a paz que nós precisamos. Na primeira semana, falamos sobre ansiedade. Falamos o quanto ela é ruim para nós e falamos um pouco diante da palavra de Deus, obviamente que fomos até o versículo não andeis ansiosos por coisa alguma e tentamos entender isso, como não sermos ansiosos nos dias atuais.
aprendemos então que a palavra de Deus está correta e que nós estamos errados diante da ansiedade a qual nós vivemos. Na segunda semana falamos sobre a depressão. Falamos sobre 2 verdades para aqueles que lutam contra a depressão. E então entendemos e percebemos que devemos ser uma comunidade verdadeira, um lugar de acolhimento para pessoas que estão passando por dificuldade. Se você é uma dessas pessoas hoje, eu quero que você saiba que esse lugar é para você. Nós estamos dispostos a servir você, a te ajudar a vencer essas barreiras. Na terceira semana, nós falamos um pouco sobre as preocupações. Fizemos um paralelo sobre o que é preocupação e o que é ansiedade, porque a gente tende a falar que é a mesma coisa, e não é. Preocupação é o que é gerado na nossa mente, a ansiedade é o reflexo de tudo aquilo que nós nos preocupamos na nossa mente. Então entendemos que a ansiedade, muitas vezes, nós vivemos no nosso corpo, na matéria, muitas vezes o nosso coração batendo mais rápido, muitas vezes coceiras que vêm ao corpo, normalmente esse desespero, aquele suor frio. Então entendemos que a ansiedade ela gera algumas coisas assim, mas tudo isso nasce dentro da nossa mente quando temos a preocupação. E entendemos que não deveríamos ter essa preocupação se confiamos em Deus. Na quarta semana, a pastora Marcela ministrou e então falou sobre pensamentos negativos e pensamentos positivos. Pensamentos que são ruins para nós e fizemos um paralelo ali onde percebemos que a nossa mente demais, porque nós temos muitos pensamentos negativos e nós, de acordo com a palavra de Deus, deveríamos trocar esses pensamentos pelos pensamentos de Deus sobre a nossa vida. Então, nessa última semana agora que se passou, fechando essa série, nós falamos sobre o burnout. Falamos sobre esse esgotamento que nós temos na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual com Deus, na nossa vida relacional com pessoas. E então, compartilhamos a experiência de um profeta do Antigo Testamento chamado Elias, ao qual ele nos apresenta aqui um pouco de cada coisa que essa série compartilhou. Ele teve medo, ele teve ansiedade, mas ele chegou num esgotamento. Esse nome burnout é um nome mais atual, mais contemporâneo, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um esgotamento, nós vemos um burnout sobre a vida de Elias. E eu quero convidar você nesse momento a ler comigo 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 8, e você vai entender um pouquinho o que está acontecendo aí nessa história com Elias. Vocês podem ler agora em grupo. Bom, como você viu, nós temos então essa história de Elias agora aqui, e como você acabou de ler, nós entendemos que agora Elias ele confrontou um rei muito mau, que era o rei Acabe, e ele adverte sobre o pecado do rei. Então agora ele profetiza uma seca que iria afetar o reinado, né, o rei Acabe, e então agora o rei Acabe, sendo mau, ele quer destruir Elias, e ele convoca o exército ali para matá-lo, e Elias foge durante 3 anos. 3 anos ele foge, e mesmo nesse momento que ele está fugindo, Deus está o alimentando, Deus está suprindo a provisão de Deus. Ele está participando também desse momento agora muito conhecido. Há uma passagem que mostra que Elias ele participa de um momento ao qual ele está ali em uma disputa, vamos dizer assim, com os profetas de Baal. E então agora os profetas de Baal eles deveriam montar um altar para que Baal mandasse fogo e consumisse, que queimasse aquele sacrifício, mas isso não acontece. Então Elias agora ali, no capítulo 18, ele zomba daqueles profetas, né, que o Baal não está respondendo, e então num determinado momento ele prepara ali o altar, ele coloca as 12 pedras, coloca o novilho cortado, coloca lenha, coloca água, e ele ora a Deus, e vem fogo do céu, consome aquele sacrifício, consome aquele altar. E então, quando agora Elias, ele acaba prendendo esses profetas e aí matando eles, acaba acontecendo toda essa história que nós chegamos aqui, lemos. Então Acabe vai contar para Jezabel, você viu isso, e agora começa todo um processo, porque Jezabel, ela era a sacerdotisa de Baal, e então agora ela se enche de ira e ela quer a morte de Elias. Eu até brinquei nesse domingo que se passou, falei, nunca deixe uma mulher mal-humorada, porque nós não sabemos o que pode acontecer. E então agora Jezabel está irritada com tudo isso, e Elias foge.
Elias foge agora, ele tem medo. E nós vemos 4 coisas aqui que acontecem nesse contexto que Elias passa, que ele tem agora de sentimentos, mas que também acontece comigo e com você. O primeiro deles que pode acontecer conosco e que aconteceu com Elias é que nós corremos até esgotar. Diz aqui a passagem que com medo ele foge para salvar a sua vida. Então, os historiadores vão dizer, os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que essa corrida que Elias teve deu praticamente 160 quilômetros. Você imagina o que é fugir 160 quilômetros para tentar se esconder com medo da morte? Ele correu praticamente 4 maratonas aqui e então ele estava tão exausto que ele se esgotou. E muitos de nós nos sentimos esgotados porque nós não temos forças muitas vezes para enfrentar as nossas lutas. Ele correu até se esgotar. Esse é o primeiro erro que eu e Elias, nós cometemos. Nós corremos muitas vezes até se esgotar. A segunda coisa que acontece aqui é que nós excluímos as pessoas. E Elias também excluiu. A passagem diz que ele deixou o seu servo, um companheiro mais leal. Esse é um segundo erro aqui que nós cometemos. Nós excluímos pessoas do nosso meio, nós deixamos pessoas no meio do caminho, e foi o que ele fez. Ele deixou seu servo. É como se ele chegasse para esse amigo de confiança e falasse assim: eu não preciso mais de você, agora eu vou me virar sozinho. E essa é uma razão pela qual eu sempre falo que os CR Casas nossos são um lugar muito especial, porque é um lugar ao qual nós podemos abrir o nosso coração, pedir ajuda, é um lugar ao qual nós podemos ser servidos, mas também servir pessoas. E esse é o grande significado verdadeiro de ser igreja, de compartilhar experiências. Seja você jovem, seja você de mais maturidade, você que está numa idade talvez mais avançada, não importa. Esse é o lugar ao qual Deus escolheu para você estar e compartilhar suas experiências. Nós podemos aprender uns com os outros. E aqui Elias agora deixa o seu amigo e ele quer resolver as coisas sozinhos. Quantas vezes nós queremos fazer dessa forma? Então, nós não podemos fazer o que Elias fez aqui quando ele se fecha para pessoas de confiança. Mas aqui nós chegamos num terceiro ponto que Elias cometeu e nós também cometemos. Nós nos concentramos no negativo. Veja o que ele diz, tive o suficiente, não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os meus antepassados. O terceiro erro que ele comete aqui, nós frequentemente cometemos, nós nos concentramos no negativo. E ele disse aqui exatamente isso: já basta, eu não preciso mais nada, eu não sou melhor que ninguém, eu sempre vou sofrer, eu sempre vou lutar. E essas muitas vezes são frases que nós falamos, né? Minha empresa vai quebrar, nós nunca seremos felizes, nós estamos sempre sofrendo e nós vamos concentrando no negativo. E então chegamos no quarto ponto: nós nos esquecemos de Deus. Talvez esse seja o maior erro que eu e você cometemos todos os dias. Nós nos esquecemos de Deus. E isso é uma loucura, porque a cada passo que Elias ia dando, ele via Deus presente. Deus cuidou dele em todos os momentos. Só que embora Deus estava sendo fiel com ele, Elias fez o que muitos de nós fazemos. Ele estava enfrentando seus problemas, enquanto ele se esquecia de Deus. E então aqui eu quero propor uma primeira pergunta para nós podermos responder em grupo, e eu quero que você tenha liberdade disso agora para responder. Por que tendemos a nos isolar dos outros quando enfrentamos dificuldades? Como podemos resistir a essa tentação de nos afastar daqueles que podem nos apoiar? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Esse é um momento que eu quero encorajar você já. Participe dos nossos CR Casas. Participe das nossas celebrações. Priorize o domingo para você estar aqui como igreja participando dessa história. A se envolver, a realmente trocar experiências, a trazer mais pessoas para conhecer do Evangelho de Jesus. Se essa é a igreja ao qual você chama de sua igreja, se você ama esse lugar, então você deve participar e se envolver. E não se envolver simplesmente para cumprir tabela ou para estar religiosamente todos os domingos, mas para estar fazendo parte dessa história e ajudando pessoas. Muitas pessoas podem ser tocadas por causa do seu testemunho, e eu tenho certeza que Deus quer usar você, a sua família, a sua casa, para ser um reflexo da glória de Deus na vida de outras pessoas. É interessante que quando nós voltamos aqui para essa história, nós vemos o significado do nome de Elias. E o significado do nome de Elias é: o Senhor é o meu Deus.
O significado do nome de Elias é Jeová é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. E aqui surge um questionamento que eu trouxe nesse domingo que se passou, que é, com essa identidade, com esse significado de nome, como que ele pode esquecer quem é Deus para ele? Como que ele pode esquecer o que Deus já fez sobre a vida dele? Mas a verdade aqui é que quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos do que Deus disse para nós. Nós esquecemos quais as palavras que já foram liberadas sobre as nossas vidas. Nós esquecemos as promessas, nós esquecemos os milagres que nós já vivemos. E quantos milagres nós já vivemos na nossa vida. Então, as nossas lutas emocionais passam a roubar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. Nós deixamos de falar com Deus. Lembre-se, nós estamos numa semana agora, ao qual nós começamos agora esses dias de consagração, tempo de leitura da palavra, tempo de jejuar, tempo de buscar a Deus. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Por quê? Porque precisamos pagar nossas contas, porque precisamos resolver problemas dos outros, porque precisamos nos preocupar com a rede social para ver o que as pessoas estão falando, mas esquecemos de ter esse tempo de relacionamento com Deus. E esse cansaço gerado, esse esgotamento, esse burnout gerado, faz a gente pensar o quê? Que nós perdemos o controle da situação. E vamos ser sinceros, não é assim talvez que você se sente hoje, não é assim que talvez que você se sente no decorrer desses dias. Ah, Mateus, eu já perdi o controle, mas deixa eu te falar algo. Nós nunca deveríamos estar com o controle nas nossas mãos. O controle deveria estar na mão de Deus. E então, nós vemos agora Deus tocando a vida de Elias. Deus chega até Elias agora e ele não confronta dizendo agora você não tem fé, ou você não fez o suficiente, ou você precisava ter feito alguma coisa a mais para poder ter dado certo. Deus não faz isso, mas Deus encontra Elias agora na sua necessidade. E então agora Deus aparece. Nós vemos no continuar desse versículo, dessa passagem de 1 Reis 19, lá no versículo 11 e 12, que Deus vai aparecer agora e acontece algumas coisas. Ali diz que passou um forte vendaval e era tão intenso que as pedras se soltavam, mas o Senhor não estava no vento. Depois desse vento houve um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo veio um suave sussurro. Deus não estava naquilo que era notável. Deus não estava naquilo que os olhos podiam ver. Deus estava no sussurro. Sabe por que Deus estava no sussurro? Porque Deus estava perto. Deus sempre esteve com Elias e Deus sempre está com você. Então, nós entendemos algo muito especial aqui nessa mensagem. E finalizando essa explicação, nós vemos aqui no decorrer dessa história de 1 Reis 19, nós vimos aqui, você leu isso, que em um determinado momento Elias se deitou e um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E aí ele levanta, tem ali um pão assado, tem água para ele poder beber, e então ele come, bebe e deita-se de novo. O anjo o toca novamente e diz: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele come novamente, bebe novamente, e agora ele está fortalecido. E agora ele consegue viajar 40 dias e 40 noites, chegando até Horebe, o monte de Deus. Nós finalizamos esse contexto dessa mensagem, dessa série, lembrando aqui duas coisas. Primeiro, há uma intervenção divina de Deus aqui. Deus não abandona eu e você, nem Elias, no momento de fraqueza. Deus está presente. Deus enviou um anjo. E Deus muitas vezes, nos dias atuais, talvez não vai enviar um anjo como apareceu ali no Antigo Testamento, mas Ele envia pessoas. Ele envia um CR Casa, Ele envia um pastor, Ele envia essa mensagem, Ele envia a palavra dEle, Ele envia um devocional, Ele envia dias de consagração, Ele envia uma igreja local para você fazer parte, Ele pode enviar um familiar, Ele pode enviar um recurso, Ele pode enviar uma casa, mas Ele também pode enviar um descanso. Perceba que o anjo instruiu a ele se levantar e comer. E aqui nós vemos uma praticidade de Deus ensinando ele a cuidar das suas necessidades físicas. E aqui eu fecho esse contexto dizendo que o descanso é espiritual. Às vezes a coisa mais espiritual que você precisa fazer nos dias de hoje, nos dias atuais, é descansar. Qual foi a última vez que você parou para descansar? Qual foi a última vez que você teve a possibilidade de puxar o freio, dizer: eu vou respirar um pouco. Nós estamos tão atarefados, nós temos as nossas metas profissionais, as nossas metas como igreja, as nossas metas do dia a dia, os desgastes do dia a dia, que nós esquecemos muitas vezes de descansar,
recarregar nossas energias e continuar a caminhada. Então, diante disso, eu quero propor uma última pergunta. Quais passos práticos você pode tomar para cuidar melhor da sua saúde mental, da sua saúde física e da sua saúde espiritual? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Fique à vontade, compartilhe suas experiências, ouça o que outros vão falar. E no final, eu convido vocês a orarem. Como vocês têm percebido, nós temos convidado todos os nossos CR-Casas a terem um momento de oração em dupla. De você orar com alguém. De você poder procurar alguém, orar por pessoas diferentes do seu CR-Casa e ter essa oportunidade de abrir o coração. Se vocês se sentirem à vontade, os nossos líderes vão direcionar a isso. Orem nesse momento. Receba uma oração de alguém também. E que esse seja um momento de você continuar crescendo espiritualmente, de você continuar crescendo mentalmente, crescendo fisicamente, e que nós possamos juntos viver um grande agir de Deus na nossa igreja local. Fiquem à vontade agora, eu passo a palavra aos nossos líderes, que Deus abençoe você, um grande abraço e lembre-se que nesse próximo domingo nós nos encontramos às 10 e às 19. Escolha o melhor horário, traga alguém com você, nós nos encontramos aqui. Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.